Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia. Glória. Hoje nós passamos um dia abençoado. Hoje pela manhã nós recebemos alguns pastores do nosso ministério. O pastor Roberto estava aqui com nós. E foi uma bênção compartilhar experiências, que muitas vezes a experiência de um ajuda muitas vezes na dificuldade de tu. E aquilo que tu passou serve de exemplo para outros. Então foi uma bênção. Começamos a nossa reunião com café, recebemos os pastores aqui. E foi era quase meio-dia quando encerrou. Mas foi bênção. Bênção de Deus. E eu queria convidar os irmãos, uma palavra bem conhecida, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Aqueles que acharam, se puderem se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Lucas 9, 23. Glórias a Deus. Lucas 9, 23. Quem não achou, só um pouquinho, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Vou ler só um versículo aqui. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Amém? Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai amado. Colocamos diante de Ti, Pai amado, a Tua igreja, Pai amado, ao qual recebeu a Tua palavra, Paizinho. Mas que esta palavra, Pai amado, possa entrar nos nossos corações nessa noite como uma faca de dois gumes, Pai amado. Que entra dividindo juntas e medulas, Pai amado. Que entra separando o velho homem do novo homem, aquele que é nascido em Ti, Pai amado. Que nós possamos reconhecer, Pai amado, a nossa pequenez diante de Ti. Sabemos, Pai amado, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Ti, Pai amado. Pois a Tua palavra nos diz que Tu ama aquele a quem Tu exorta, Pai amado. Mas sabemos, Pai amado, que o Teu amor é infinito por nós. A Tua misericórdia, Pai amado, se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. E nesta noite não será diferente, Pai amado. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha transformar, Pai amado, aquilo que é necessário sobre as nossas vidas. Te pedimos desde já, Pai amado, que se há algo em nós, Paizinho, que não Te agrada, que o Senhor venha arrancando de nós. Mas Te pedimos uma autoridade nesta noite. Através desta autoridade nós repreendemos todo o mal, Pai amado, que esteja sobre as nossas vidas, Pai amado. Nós repreendemos nesse momento agora toda palavra de contrariedade, todas as hostes do inimigo, todo o principado, toda a potestade, toda a obra de feitiçaria, bruxaria, tenha sido feito, lançado sobre a vida de cada um que está aqui, pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Nós tomamos posse nesta noite de tudo aquilo que Tu tens para nós e declaramos nesta noite que somos totalmente dependentes de Ti. Abra o nosso entendimento, Pai amado. Que esta palavra fique gravada na tábua do nosso coração e que venha surgir, Pai amado, o efeito necessário sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Sempre glorificando o nome do Senhor. Amém? Glórias a Ti, Jesus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus, Ele faz um convite. Ele faz um convite para nós. Um convite para segui-lo. Um convite para ir após Ele. Mas todo aquele que segue tem que saber
que vai ser exigido algumas condições. Quando tu entra numa empresa, tu tem que te adaptar à maneira pelo qual aquela empresa trabalha. Tu vai aprender o teu ofício. Quando nós entramos na escola, também não é diferente. Tu vai ter que aprender. E quando nós decidimos seguir a Jesus, nós temos que aprender que vão existir algumas regras, sim. Como muitos aqui sabem, eu era de religião, eu fui pai de santo. E para nós seguirmos uma religião, existem muitas regras. Só que as pessoas dizem, para seguir Jesus tem que pagar um preço. Pagar um preço era o que nós fazíamos no mundo. Aqui dentro. É tu saber o que tu vai fazer, vai te levar para a vida eterna. Tudo aquilo que tu abrir mão aqui, vai te garantir algo muito maior lá na frente. Amém. Seguir a Jesus é tu saber que é o maior investimento com lucro certo na tua vida. É seguir a Jesus. Porque é o único que vai te garantir a vida eterna. É o único que vai te garantir que um dia, quando tu não estiver mais aqui, tu vai ter uma morada celestial. Mas muitos começam a seguir Jesus. Quantos, até foi falado sobre isso na reunião hoje, quantos começam a seguir Jesus e param? Quantos começam a seguir Jesus e na metade do caminho desistem? É fácil, pastor? Não, não é fácil. Porque existe um preço a se pagar. Mas esse preço é tão baixo pelo que tu vai receber lá na frente. É verdade. É tão baixo para aquilo que nós ainda temos por vir. Porque o Senhor Jesus declara na palavra dele que o melhor ainda está por vir nas nossas vidas. O melhor não é aqui. Tu vai passar a tua vida inteira aqui correndo, mas o melhor vai ser o dia que nós nos encontrarmos com Deus. Vai ser o dia que nós subirmos aos céus. O dia que Jesus chamar a cada um de nós pelo nosso próprio nome. Aí sim, ali vai estar a nossa coroa da vitória. Quando o próprio Jesus te chamar pelo teu nome, te preparando já a tua morada eterna. Mas não é fácil. Por que muitos param no caminho, pastor? Porque é tão difícil nós abandonarmos o nosso velho eu. Como é difícil nós vemos, e hoje em dia, até vou citar várias vezes, isso foi comentado até hoje. Nós temos vivido um evangelho onde nós queremos, onde a maior parte das pessoas querem que o evangelho se adapte a elas. As pessoas vêm para a igreja e acham que a igreja tem que se adaptar ao meio de vida, a como elas viveram, a como elas são, mas não é assim que funciona. Seguir a Jesus é nós seguirmos os seus mandamentos, seguirmos os seus desígnios, seguirmos aquilo que Ele deixou escrito aqui para nós. Isso é seguir a Jesus, e isso é cada dia que nós levantamos. Muitas vezes, como o irmão falou, é saber que nosso dia só vai começar quando nós pedimos para Ele: vai comigo, esteja comigo, que as minhas decisões sejam aquelas que tu terias. É assim que nós temos que partir todos os dias, reconhecer que para seguir Jesus tem uma palavrinha: renúncia. Renunciar ao nosso velho eu, renunciar nossas velhas vontades, renunciar aquilo que muitas vezes vem à nossa carne, mas vai contra o nosso espírito. Renunciar muitas vezes aquilo que te traz prazer, mas não te aproxima de Deus. Renunciar à nossa própria vontade. Aleluia. A palavra de Deus nos fala Aleluia. que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas será que eu posso bater no peito hoje e dizer: eu sou livre? Nós só podemos dizer que nós somos livres quando nós conseguimos dizer não para as nossas próprias vontades, para o nosso próprio querer. A palavra de Deus nos fala que tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então eu posso fazer tudo, pastor? Pode. A única coisa que tu não pode, de repente, vai ser dar o reino dos céus. De repente, o que tu não vai poder é receber a salvação. Mas o que eu tenho que fazer? Matar o teu eu, matar a tua vontade,
fazer exatamente ao contrário. Há pouco tempo atrás nós estávamos conversando, né? Porque o reino de Deus, meus amigos, é ao contrário do nosso entendimento. O reino de Deus é totalmente ao contrário. Se tu chegar para mim e dizer, pastor, hoje eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero louvar, eu quero orar, é nesse dia que tu está fraco. Porque é nesse dia que o inimigo vai tocar sobre a tua vida e vai querer te derrubar. Mas quando tu consegue te declarar para Deus que tu depende dele, que tu é por ele, que somente ele na tua vida, a palavra de Deus fala, quando estou forte, sabe quando eu estou, mas quando eu estou fraco, é o Senhor que te fortalece. Quando nós estamos fortes, nós estamos cheios de nós mesmos. Mas quando eu estou fraco, eu tenho espaço dentro. Que o Espírito Santo venha, tome a minha vida e faça aquilo que é certo. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós dizemos para Deus, Senhor, eu estou vazio, eu não tenho nada, mas eu quero que a tua bênção venha sobre a minha vida. Eu quero que a tua unção toque sobre a minha vida. Glória a Deus. E para isso eu não sou nada. E como é que nós chegamos assim? É orando, é buscando, é jejuando. Quanto mais nós buscarmos e quanto mais nós orarmos, nós vamos ver que o nosso eu, ele vai ficando de lado. E Jesus vai entrando nas nossas vidas. A nossa vontade vai ser a vontade dele. O nosso querer vai ser o querer dele. Tu vai querer começar a fazer coisas que normalmente não seria o que tu fazia. Mas tu começa a querer buscar mais. Tu começa a querer orar mais. E quanto mais tu ora, mais tu vai te sentir o teu eu indo embora. Mas isso é renúncia. Isso é renúncia. Todos os dias nós temos que lutar contra o nosso eu. Uma declaração que Martinho Lutero disse, que o dia que ele desceu as águas do batismo, ele achou que o velho homem tinha ficado lá embaixo. Mas quando ele saiu, ele reconheceu que o velho homem estava dentro dele. E bastava uma pequena brecha para aquele velho homem sair. Muitas vezes, como o irmão falou, nós estamos no trânsito, a gente está no trabalho, e alguém vem para tentar tirar a nossa paz, tentar tirar a nossa paciência. E o velho homem está lá dentro. Ele quer dar uma resposta. Ele quer dizer. Ele quer muitas vezes se levantar. Mas o que é que Deus quer que tu faça? Que tu consiga oprimir aquilo ali e dizer, não, Jesus não faria isso. Essa não seria a atitude de Jesus. Mas quantas vezes nós precisamos renunciar, meu irmão? Renunciar é se esvaziar. Renunciar é abandonar. Abandonar as velhas práticas, abandonar os velhos pensamentos, abandonar muitas vezes aquilo que te faz te afastar de Deus. Ah, pastor, é uma palavra tão pesada, pastor. Um dia de Santa Ceia, sim, porque é na Santa Ceia que nós vamos renovar os nossos votos com Jesus. É no dia da Santa Ceia que nós temos que realmente nos esvaziar para receber novamente a aliança com Cristo sobre nós. Renunciar, meu irmão. Renunciar, esvaziar nossa vontade, esvaziar os nossos pensamentos, esvaziar a nossa alma. Porque muitas vezes nós começamos a, eu posso dizer assim, a empilhar dentro de nós rancores, mágoas. Quantas vezes a gente já parou para pensar que às vezes a gente guarda mágoa mesmo sem querer. A gente diz, aquele irmão me fez mal. Eu perdoo ele, mas eu não quero ter contato com ele. Tu tem mágoa. Isso é mágoa. Nós esquecemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são contra os principados e potestades de Satanás. Mas agora, tu pode ter certeza que quando tu realmente entender que Jesus é que tem que comandar a tua vida, que tu renunciou ao teu eu, que tu pode chegar e amar aquele que te fez mal, porque a palavra de Deus nos fala que se te ofenderem a face, oferece a outra. Se teu irmão te fez mal, simplesmente ele vai ter com Deus. Se alguém te feriu, sabe que aquele que te cura é muito maior. Aleluia. Porque até Deus declara para nós lá em Jó 5,17 que bem-aventurado aquele a quem Deus corrige, a mão dele fere e ela mesma nos cura. Se Deus nos fere e nos cura, que Deus precisa muitas vezes fazer uma ferida em nós, para que Ele mesmo possa curar aquilo que nos dá certo nas nossas vidas. A vida de Jó não foi diferente. Deus permitiu toda a luta na vida de Jó,
para que lá no final da vida dele, lá no final, quando Deus já havia começado a restituir tudo na vida dele, Jó pudesse declarar: outrora eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te vejo. E isso é intimidade. Jó precisou negar-se a si mesmo, também para conseguir reconhecer, mesmo sendo um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, mas ele precisou passar por tudo aquilo ali, para reconhecer que Deus era na vida dele, que Deus era maior. Porque muitas vezes nós nos baseamos naquilo que nós sabemos, naquilo que nós fazemos. Renunciar a nossa ira dentro das nossas casas. Quantas vezes nós conseguimos dizer não na hora de dar uma resposta? Nossas maiores lutas começam dentro do nosso lar, dentro das nossas casas. Muitas vezes a pessoa que está do teu lado te dá uma resposta um pouco mais áspera. Será que nós conseguimos ficar quieto e dizer: Senhor, é contigo? Nosso maior, quer crescer dentro do teu ministério? Fortalece o teu lar primeiro. É dentro da tua casa, é no dia a dia, porque é dentro da casa que tu passa a maior parte do teu tempo com a pessoa que está do teu lado, com a tua esposa, com o teu esposo. Dizer não na hora que tu iria dar uma resposta áspera, tu está renunciando. Tu está renunciando à vontade, tu está renunciando ao teu querer naquele momento. E aquele que se humilha a si mesmo, aquele que se humilhar, esse será exaltado. Mas aquele que se exaltar, isso será humilhado. Então, quando tu consegue dizer não para ti, não vou dar uma resposta, não vou ser áspero, não vou ser aquela pessoa que causa contenda dentro da minha casa, eu não vou ser aquela pessoa que não dá o braço a torcer. É dizer não para ti mesmo. Não é fácil. Eu posso dizer para os irmãos que eu levei muitos anos para conseguir matar isso dentro de mim. Eu fui uma pessoa que sempre passei por muitas empresas, eu sempre fui treinado a sempre ter razão. E Deus me ensinou a saber que a minha razão termina onde começa a da pessoa que está junto comigo. A minha certeza termina onde começa a da pessoa que está comigo. Isso é dizer não para mim mesmo. Isso é me renunciar ao meu velho eu. Isso é dizer não para o velho Alessandro de outrora. Quantos de nós conseguimos fazer isso? São poucos, eu sei. Muitas vezes também dá vontade. Como aqui no Lutero dizia, o velho homem está lá dentro, ele está pronto para sair. Mas cabe a nós dizer alguns não para nós mesmos. Dizer não para a nossa vontade. Não é fácil. Posso dizer para os irmãos que não é fácil. E até hoje, isso é uma luta diária que cada um de nós tem que ter. É uma luta diária nossa em renunciar ao nosso eu. É uma luta diária. Uma coisa eu digo para os irmãos: o maior mal e ao mesmo tempo é uma bênção na nossa nova geração são as redes sociais. As redes sociais, se tu souber usar, é uma ferramenta de evangelismo, é uma ferramenta para te difundir a obra de Deus, mas ao mesmo tempo se torna uma maldição se tu não souber usar. Infelizmente, o que nós mais vemos hoje em dia são pessoas que, ao invés, a palavra de Deus nos diz: entrega nos pés do Senhor todas as tuas angústias, todas as tuas tribulações, e Ele te livrará. Mas as pessoas preferem colocar os seus sentimentos hoje, ao invés de tu orar, falar com Deus, pedir para Deus te ajudar a resolver. Não. A maioria quer colocar nas redes sociais. É um erro. Porque o Senhor, Ele quer ter intimidade contigo. E não através de uma rede social. Por isso que eu voltei a dizer, é uma bênção, mas se não souber usar, se torna uma maldição. Porque, querendo ou não, muitas pessoas vão estar ali. E de repente, alguns que vão ver, de repente não são pessoas que torcem por ti. E o Senhor já diz
entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto conversa com teu pai que te ouve. Aleluia. É no secreto que tu conversa com Deus. É no secreto que tu vai ter intimidade. É no secreto que Ele vai te ajudar a resolver todos os problemas, todas as tuas ansiedades, todas as tuas angústias. É só Jesus. Aleluia. É só Ele. Quando eu consegui entender que aquilo que eu precisava, eu tinha que lançar os pés do Senhor e Ele ia me trazer a resposta. Aí eu comecei a entender, eu não preciso mais lutar. Eu não preciso mais me preocupar. Porque a palavra de Deus me diz que é o Senhor que peleja por mim. Glória a Deus. E isso eu deixar o meu eu de lado. Isso é eu deixar o velho Alessandro que queria resolver tudo do jeito dele. Porque quando eu entrei na igreja, eu posso dizer para os irmãos, eu também achava, Jesus me conhece. Mas muitos já ouviram falar no trecho de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. Se tu resolveu seguir Jesus, tu resolveu seguir Ele, esquece. A palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo já dizia, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós nos denominamos cristãos. O que é um cristão? Um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, aquele que segue os ensinamentos dele. Quando eu consigo entender que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que entregar, que eu tenho que confiar nele. O pastor falou, entrega teus caminhos a Deus, confia nele, mas tudo Ele fará. Aleluia. Entregar, meu irmão, é a mesma coisa que eu chegar para ti, te entregar esse celular aqui e dizer assim, está contigo, daqui a 6 meses tu me devolve, eu estou confiando em ti. A palavra de Deus nos fala no livro de João, que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu e nos designou para que a gente vá e dê fruto. Quando Jesus nos escolheu e nós entregamos a nossa vida a Ele, confiamos nele e dizemos para Ele, Pai, a partir de hoje é tu que vai fazer. Mas eu te pergunto, tu tem entregado tudo nas mãos do Senhor? Tu tem entregado cada minuto da tua vida nas mãos do Senhor? Cada pensamento, cada decisão que tu tens tomado, tu tens entregado na mão dele? Ou tu ainda tem tentado fazer conforme a tua vontade? Às vezes nós precisamos parar para pensar que é necessário, irmãos, que a gente renuncie para poder adquirir intimidade. É preciso renunciar para que haja comunhão. É preciso renunciar para que o velho homem não tenha o poder de voltar e que esse velho homem que nasceu tenha plenitude na presença do Senhor. É isso que Jesus quer de nós, que a gente possa nos entregar, porque a palavra de Deus nos fala que para seguir Jesus é preciso renunciar. Aqui na palavra ela nos diz aqui, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pastor, o que é a cruz? Não entendo o que é pegar essa cruz. Pegar a cruz é pegar a tua bagagem do passado, pegar aquilo que tu já viveu, pegar as tuas experiências e saber que o que te vem a lembrança é o que te dá esperança. Glória a Deus. Aleluia. Lamentações 3:21. O que me vem a lembrança é o que me dá esperança quando eu olho. Quando me vem a lembrança, tudo aquilo que eu fazia no passado, tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu passei, quando eu olho para aquilo, me dá esperança, porque eu tenho alguém em que eu estou seguindo. Eu tenho um exemplo a seguir. E esse exemplo é Jesus. Eu nego, eu não quero mais para mim aquilo que eu passei. Isso é negar. Mas eu peguei essa cruz, ela vai continuar comigo, o meu passado vai continuar sendo meu. Aquilo que tu fez vai continuar sendo coisas que tu fez, mas vai servir de exemplo para te não cometer de novo. É verdade. Por muitas vezes eu me pego em situações de pessoas que passaram pela mesma coisa que eu passei, dentro do casamento, dentro da minha vida profissional.
pessoas muitas vezes presas nas religiões. E eu digo para eles, eu vivi isso. E eu posso lhe dizer que o final não é bom. Não é bom. Mas Jesus, quando Jesus entrou na minha vida, Ele me deu uma nova perspectiva. Aleluia. Ele me deu uma nova visão. Aquilo que eu olhava só para o hoje, só para agora, Jesus me fez olhar para aquilo que Ele tem lá na frente. Amém. Glória a Deus. Porque quando tu pega a tua cruz e tu segue a Jesus, tu começa a olhar para lá. Nos tempos de Jesus, quem carregava uma cruz estava indo para a morte. Quando tu pega a tua cruz, tu também vai para a morte do teu velho eu. Para renascer um velho homem, para renascer um novo homem. Porque o velho homem, ele já foi. O velho homem morreu. Então somos nós que temos que tomar atitude todos os dias, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso querer. Saber que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas vão sendo acrescentadas na tua vida. Quando tu começa a buscar Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que tu tem buscado, que tu almeja, sendo da vontade de Deus, Ele vai permitir. Tudo aquilo que tu queres, se tu colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, em todos os teus sonhos, teus propósitos, teus projetos, Ele vai estar na frente. Aleluia. E a palavra de Deus nos fala: poderá um filho pedir um pão e o pai dar uma pedra? Ou pedir um peixe e o pai dar uma serpente? Não. Deus tem o melhor para cada um de nós. A palavra de Deus nos fala que aquele que crer comerá do melhor desta terra. Deus tem o melhor para cada um de nós, desde que nós possamos entender que é Ele em primeiro lugar. É buscar a presença dEle. Porque a cruz que Jesus te manda carregar, essa vai te levar para a vida eterna. Essa vai te levar para a salvação. Essa vai te fazer te lembrar do que tu passou e não querer voltar mais lá. Amém. É verdade. Mas ela vai te levar para o alto. Tudo aquilo que tu passou vai te fazer chegar e receber a tua coroa da salvação. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Quantos de nós hoje entende o que é nós abraçarmos a nossa cruz? O que é abraçar a minha cruz, pastor? É usar o que tu passou para te fortalecer lá na frente. Amém. A tua cruz ela é pesada, mas a cruz que Jesus carregou também era. A cruz que Jesus carregou era muito mais pesada do que era a cruz dele. Porque Jesus ele não tinha pecado. Mas Jesus, ele negou-se a si mesmo e carregou a cruz que era minha. Ele carregou a cruz que era minha, carregou a cruz que era tua. Aquela cruz que Jesus carregou, aquela cruz pesada, era nossa. Mas mesmo assim ele foi até o fim. Mesmo assim ele foi até o fim, açoitado. Cada açoite que Jesus recebeu foi pelos meus pecados, pelos teus pecados. E mesmo assim, como um cordeiro calado, ele seguiu como se fosse um matador. Jesus carregou aquilo que era meu. Ele carregou o que era meu. Carregou o que era teu. Mas mesmo assim, quando ele estava lá, crucificado, machucado, mesmo quando ele estava lá, ele clamou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa eles. Não sabe o que faz. Eles não sabem o que fazem. Aleluia. Misericórdia de Glória a Deus, Deus. sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à perseguição, Ele está ali com a gente. Glória a Deus, Senhor. Mas cada vez que mesmo nós aceitando Jesus, nós cometemos um erro, que nós sabemos que nós somos falhos, sim. Mas quando nós erramos, é como se fosse um açoite mais no corpo do nosso Senhor. Pois cada um daqueles açoites Glória a Deus. Aleluia. que nós possamos entender que foi pelos nossos pecados, mas mesmo assim Jesus carregou aquela cruz por amor a cada um de nós, por amor das nossas almas.
almas. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É verdade. Glória a Deus. Espirituais, Em nome de Jesus. enfermidades Em nome que de nos Jesus. condenavam. Glória a Ele Deus. levou sobre ele. E quando o sangue dele jorrou no chão, cada gota que caía era uma alma. Aleluia. Era a Glória a tua Deus, alma Senhor. naquele momento. Em nome de Jesus. Jesus pagou um preço muito caro para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Jesus pagou um preço tão caro para que muitas vezes a gente arrume desculpas para Jesus. Porque nós achamos desculpas. Nós achamos que a nossa luta está muito grande, muitas vezes queremos parar. Mas Jesus não parou. Jesus continuou. E ele dizia assim: esse passo é pelo Alessandro. Aquele passo é pelo André. O próximo passo que eu vou dar é pelo Roberto. Essa gota de sangue, essa chicotada, para que lá na frente eles possam ter a liberdade de estar lá. Oh, glória a Deus. A liberdade de me escolher. Eu não vou cobrar esse preço deles. Mas Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que falar. Perdoa eles. A palavra de Deus nos fala que logo que Jesus expirou, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Representando que aquilo que nos separava de Deus naquele momento, em que Jesus entregou a sua vida, nos fez ter livre acesso ao Pai. Aleluia. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Hoje nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar para o Pai que nos ouve. Falar para Deus aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Pedir para Deus a direção pela qual Ele quer que nós tomemos. Mas é negar a nossa vontade. Aleluia. Negar o nosso eu. Transformar essa cruz sobre a luz do Evangelho. Amém. Transformar a cruz que Jesus nos mandou carregar sobre a luz do Evangelho. A luz do Evangelho é Jesus. Jesus é a luz que ilumina os nossos pés, pois Ele é a palavra viva. E lá no Salmo 119 nos diz: luz para os meus pés é a tua palavra. Glória a Deus. Quando nós entendemos que Jesus era o verbo é a palavra, quando nós podemos fazer, nós estamos andando sobre a luz do Evangelho. Glória a Deus, Nós Senhor. vamos estar andando Amém. sobre a luz de Jesus. Amém.